Sofrer a dor do outro, quem sabe acabe com você como acabou comigo. Esse vídeo aqui é para todas as pessoas que se identificam como uma pessoa empática, que são pessoas que têm dificuldade de terminar relacionamentos, que são pessoas que têm dificuldade de terminar uma parceria comercial, de terminar uma sociedade, de impor limites, de colocar um ponto de exclamação, né? Não quero, não posso, não vou continuar nisso, não quero, não faz bem pra mim. Se você é uma dessas pessoas aqui, fica nesse vídeo que eu vou contar algumas histórias e vou trazer uns conhecimentos muito profundos aqui pra você saber lidar com essas situações, e prometo que no final desse vídeo você vai se sentir extremamente mais leve, e a partir do final desse vídeo, como a oráculo do Matriz fala, quando você terminar de comer o biscoito, você vai se sentir melhor. Qual que é a questão, assim? Por que a gente faz isso? Por que a gente sofre tanto pelo outro? E por que a gente não consegue fazer as coisas que a gente sente que é certo? Eu sempre tive um pouco dessa tendência de empatia exagerada, e que hoje eu entendo que não é uma empatia, e sim mais uma fraqueza de caráter. Eu vou explicar isso por quê. Ao longo da minha história, toda vez que eu ia terminar um relacionamento, eu precisava entrar em terapia para conseguir terminar esse relacionamento, mesmo que o relacionamento me fizesse muito mal. Eu lembro de uma primeira cena onde eu estava com uma sociedade que me fazia muito mal, uma sociedade de trabalho, e eu tive que inventar toda uma história que eu ia me mudar de cidade, veja só. Eu ia me mudar de cidade para poder fazer com que essa pessoa quisesse terminar a sociedade comigo, porque eu não sentia coragem de terminar essa sociedade. Eu tinha uma oficina de chapeamento e pintura, e eu tinha comprado todas as ferramentas ali daquela oficina. E o meu sócio, ele era mais velho, tinha filhos e tal, e eu era um cara mais novo, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos. E chegou um momento que eu entendi que não ia dar mais certo aquela parceria, porque a gente estava em momentos muito diferentes e a gente queria coisas diferentes para o futuro. Então, quando eu comecei a notar que as coisas estavam muito distantes naquela relação de parceria comercial ali, eu comecei a comprar toda a parte dessa pessoa, dessa empresa que eu tinha. Era uma empresa muito simples, montada num galpão. Mais ou menos nessa época eu namorava uma pessoa também e não queria mais namorar essa pessoa, e era muito difícil entender como que eu poderia fazer esse término acontecer. Começava a me culpar, sentir um remorso incrível, sentir uma culpa gigantesca, um medo e um senso de obrigação de estar ali gigantesco, e eu não conseguia me posicionar e falar que aquela relação não estava mais fazendo bem pra mim. E na verdade a gente confunde, né? A compaixão, até a ciência tem uma ideia de compaixão que é muito diferente dessa ideia de empatia, de sentir a dor do outro, que é uma coisa impossível, ou de se colocar no lugar do outro, que também não faz o menor sentido, porque se você se coloca na situação de vida do outro, os teus referenciais emocionais, psicológicos, enfim, e de futuro não são iguais ao outro, então não faz o menor sentido você se colocar no lugar dele. E sentir a dor do outro é impossível. Então, qual que é a questão, assim? Por que a gente faz isso? Por que a gente sofre tanto pelo outro? E por que a gente não consegue fazer as coisas que a gente sente que é certo? É porque a gente confunde essa empatia, a gente acha que é uma empatia, mas na verdade é uma fraqueza de caráter, com a compaixão, que aí sim é um sentimento genuíno, um sentimento que constrói. Então, eu paro para pensar hoje e penso que se não for uma coisa que faz bem para mim e para o outro, então não é compaixão. Então pode ser uma empatia disfarçada de alguma fraqueza minha. Sabe quando você tenta ajudar uma pessoa e aquela ajuda que você está dando para a pessoa te fere? Aquela ajuda que você está dando para a pessoa te prejudica? Te deixa culpado? Por que você estaria se sentindo culpado de ajudar uma pessoa que precisa? Não faz o menor sentido. E aí eu vou ilustrar isso com uma história que aconteceu há uns dias atrás. Eu tava ali no Instagram, e o meu Instagram recebe muitas mensagens inbox. Eu não consigo acompanhar tudo, e eu vi que tinha uma pessoa que tava mandando mensagens assim há muito tempo. Mensagens desesperadas. Ele mandou um vídeo, ele falando: irmão, pelo amor de Deus, me ajuda que tô passando fome, olha aqui minha casa, não tem comida, olha isso, olha aquilo, esses são os meus filhos. Aí ele mostrou assim, tava empilhando uns sacos, eu acho, ou carregando alguns botijões de gás, alguma coisa assim. Ele falou assim: olha só, eu tô aqui com os meus filhos, eu vou trabalhar, só que eu vou receber só daqui a 15 dias desse trabalho que eu tô aqui, então eu tô te pedindo essa ajuda aqui, não quero que você sinta pena nem nada, só tô pedindo ajuda. Perguntei pra ele como era a situação dele e bolei uma ideia pra ele vender brigadeiros no sinal. Eu já tinha percebido certo dia, quando eu andava de Uber, que algumas pessoas, elas te oferecem coisas no sinal, mas elas não te dão tempo de pagar isso. Elas te oferecem uma coisa, mas você não tem dinheiro. Eu não guardo mais dinheiro há muito tempo. Só ando com cartão ou com celular. E muitas pessoas também são assim. Muitas pessoas não têm dinheiro ali pra dar naquele produtinho ali no sinal. E eu fiquei pensando, nossa, será que essas pessoas não se tocam que se elas colocassem um bilhetinho com o número do Pix e dizendo o valor do produto é tal, pague o quanto você achar justo, muitas pessoas iam pagar e iam ajudar mais essas pessoas? E eu fiquei pensando,
Muitas vezes essas pessoas não conseguem mais dinheiro porque elas não entendem a psicologia humana da venda, da troca, dessa relação comercial. Muitas vezes as pessoas na rua estão tentando vender ali goma, que é um negócio que pouca gente gosta, num lugar que tá super quente, poderia vender água. E aí eu bolei uma estratégia para esse cara, para ele vender brigadeiros no sinal. Bolei uma estratégia de vários pacotinhos ali, né? Um brigadeiro custava tanto, 2 brigadeiros custavam tanto. E bolei uma estratégia ali que ficou muito atrativo, que a pessoa comprasse uma caixinha com 4 brigadeiros, num valor aproximado de 20 alguma coisa, R$25, alguma coisa assim. E dentro dessa caixinha iria um bilhete, então, contando essa história desse rapaz que me pediu ajuda e dizendo o seguinte: você não está comprando um brigadeiro, você está comprando esperança. E para que essa mensagem se espalhe, você pode comprar isso aqui, nos seguir no Instagram, e eu não quero nada em troca, a não ser que você me ajude a espalhar essa missão. Então ficou uma coisa muito bonita, além de ficar um produto legal, um produto atrativo, numa situação muito específica que meio que é mais fácil da pessoa comprar do que ela não comprar, porque ele só tinha que oferecer aquele brigadeiro, ele só tinha que pegar e dar na mão da pessoa, e a pessoa, ela ia dizer que sim ou que não, mas ia vir um bilhetinho, ela já ia se dar conta, né? Se ela não quisesse comprar, ela só não ia pegar, e se ela pegasse, ela ia pagar, e tinha uma mensagem dizendo assim: o valor do produto é 25, mas se você quiser me ajudar a ajudar essa missão de eu dar uma vida melhor para minha família e passar essa mensagem adiante. Também tinha uma mensagem assim: a pessoa que me ensinou a fazer isso não queria que eu pagasse nada para ela só queria que eu ensinasse uma outra pessoa a fazer isso também. Eu disse para ele: você vai fazer como se fosse uma corrente, eu tô te ajudando, vou te ensinar, você vai ter um negócio muito legal e depois você não precisa me pagar nada, você só vai ajudar outra pessoa a fazer isso. E eu já fiz muito isso, assim, de ajudar as pessoas, assim, meio que de graça. Uma vez eu abri o curso que eu tinha, que se chamava Altas Habilidades de Superdotação, eu abri ele para mais ou menos 40 pessoas de graça, porque tinha muita gente falando que não tinha dinheiro, que queria entrar e que queria participar do curso, e as pessoas só tinham que me dar serviços em troca. E apareceram 5 ou 6 pessoas somente dessas 40 querendo devolver de alguma forma esse acesso gratuito que eu dei pra elas. Ali eu já comecei a entender um pouquinho, assim, que não era uma boa ideia você tentar ajudar demais algumas pessoas em determinadas situações. Uma dessas pessoas começou a trabalhar comigo e trabalha até hoje, que é o Rafa, que é um cara que entende muito de automações e IA, e ele é um braço direito da nossa empresa, assim, nessa parte de automações e IA. Ele foi a única pessoa que permaneceu, né? Dessas 40 e tantas pessoas aí, 6 pessoas resolveram vir devolver o favor que eu dei a elas, né, o acesso que eu dei a elas ao curso, e ele foi o único que permaneceu relevante para a gente até hoje. E aí o que aconteceu com o rapaz do brigadeiro, né? Um dia depois ele voltou falando que tinha comprado as coisas, tinha feito os brigadeiros, tinha comprado as caixinhas, imprimido as mensagens, e num dia, né, um cara que tava passando fome ali, que tava sem dinheiro e tal, num dia ele conseguiu faturar R$450. Só que aí aconteceu a virada de chave da história. Aquela pessoa que estava se mostrando uma pessoa que precisava de ajuda e um cara bacana, começou a me manipular emocionalmente. Ele pediu mais R$1.200 emprestado, dessa vez seria a última vez que ele pediria alguma coisa, para pagar contas de luz atrasada que ele tinha e que, segundo ele, iam tirar o relógio contador de luz e iam levar embora. Eu nunca vi essa história de, não sei se é verdade ou não, da pessoa roubar teu relógio, a empresa de luz pegar teu relógio ali se você não paga a conta. Mas enfim, eu falei pra ele que em 3 ou 4 dias, facilmente, com a estratégia que eu tinha ensinado pra ele, ele ia conseguir pagar todas essas contas e ia sobrar dinheiro, né? E ele continuou insistindo. Eu não queria falar pra ele: cara, não vou te emprestar esse dinheiro. Não é que eu não poderia, eu poderia, mas eu não queria. Eu queria que ele fizesse as coisas por ele próprio. Afinal de contas, tô ensinando pro cara uma habilidade de empreendedor, de assumir riscos. Então eu não quero assumir risco, quero que você pague minha conta. Lidar com imprevisto, tudo isso faz parte da rotina de quem tem uma empresa. Eu lido assim: se a minha empresa parar de vender hoje e não vender mais por X meses, a minha empresa vai quebrar. Então não faz o menor sentido eu ter uma pessoa a quem eu possa, né, bater na porta dela e dizer: me salva aqui que eu não tô conseguindo. Então eu queria ensinar justamente isso pra ele, que ele tinha uma habilidade grande ali e que ele tinha uma responsabilidade grande também e que ele tinha uma possibilidade, um potencial muito gigantesco, porque afinal de contas, se o cara nunca vendeu nada, no primeiro dia ele vendeu R$430, é só continuar fazendo isso, né? Continuar aprimorando esse processo, encontrando lugares da cidade onde tem mais gente, etc, e ele ia conseguir ganhar mais. E nas minhas contas ali, em uma semana ele pagaria tudo aquilo e ficaria sobrando dinheiro. E aí começou a chantagem emocional. Mas antes disso, eu já tava me sentindo culpado. Eu já tava sentindo culpa por não ajudar ele. Porque, como assim? Eu faturo tanto aqui e esse cara tem uma conta de luz, e como que eu não posso... A minha cabeça falando, né?
Como que eu não posso ajudar ele? E aí... Mas eu sabia que não era certo ajudar ele, né? Mas essa coisa emocional de não, eu preciso sofrer junto com ele essa dor, preciso fazer com que ele resolva esse problema. E aí até que ele falou o seguinte, ele falou assim, se o senhor não me ajudar... Né, ele usava essa linguagem assim, se o senhor não me ajudar, eu vou pegar todo esse dinheiro que eu faturei hoje com a sua ajuda, eu vou pagar 2 ou 3 contas de luz e eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho nisso. Eu não vou ter dinheiro para reinvestir no negócio e depois eu vou estar quebrado de novo, do mesmo jeito. E aí, digamos assim, o que ele fez nessa situação? Ele meio que jogou pra mim a responsabilidade dele estar de novo na situação que eu encontrei. Ele me colocou a responsabilidade pela situação dele. Aí muita gente vai dizer daquela história de responsabilidade emocional, né? Responsabilidade emocional foi um papo que eu comecei a ouvir uns anos atrás e dizia respeito a você se sentir responsável pela dor do outro. Justamente, você se sentir responsável pelo problema do outro, pelas emoções do outro. Quando na verdade só existe uma responsabilidade emocional possível, que é a tua responsabilidade pelas tuas emoções. Você não consegue sentir as coisas pelo outro e quando você tenta fazer isso, você fracassa em ajudá-lo. Enfim. O que aconteceu foi que eu bloqueei essa pessoa e ela não tem mais acesso a essa ajuda que ela ia ter por sei lá quanto tempo. Eu tava disposto a ensinar esse cara a fazer uma empresa crescer, né? E tava ajudando ele ali, tava tirando o tempo do meu dia de ficar com o Miguel, de ficar com a Dani. A gente tava lá na praia, inclusive em Florianópolis, quando isso aconteceu, pra ajudar ele. Então, com isso, ele perdeu o contato comigo porque eu simplesmente bloqueei ele. Eu já aprendi que existem pessoas que não adianta você ajudar, porque você não vai salvar todo mundo. Essa é uma frase de um psiquiatra que eu ouvi certa vez. Quando eu comecei a falar em podcasts, um vídeo meu explodiu, viralizou. E era um vídeo que eu falava sobre altas habilidades e superdotação. Eu tinha descoberto essa condição em mim. Eu sempre achava que eu tinha TDAH até aquele momento. E aí eu descobri que eu tinha um potencial cognitivo maior, apesar de nunca achar e acreditar nisso, né? E aí eu falando sobre isso, né? Falando que no Brasil ser superdotado é um grande problema, porque você não sabe o que está acontecendo. As pessoas acham que você é preguiçoso porque você não consegue fazer as coisas burocráticas e mecânicas e muitas vezes sem sentido que os processos das empresas tradicionais exigem e tal. E esse vídeo viralizou e veio muita gente me pedir ajuda. Gente que falava que se eu não falasse com eles ali na DM do Instagram, eles iam se suicidar. Gente que falava que eu era a única chance deles conseguirem sobreviver. E eu já comecei a me sentir mal lendo as primeiras mensagens. E acontece que eu entrei num estado de depressão profunda que eu tô saindo só agora. E tudo causado por isso, por essa culpa, por esse remorso, por esse senso de obrigação. Isso aconteceu diversas vezes nesse ano em diversos tipos de funcionamentos, né? Em diversas situações. Desde alunos, por exemplo, a gente lançou um produto novo. Aí uns alunos que eram do produto antigo queriam um produto novo de graça. Aí estavam achando injusto a gente lançar um produto novo e não colocar eles no produto novo de graça sem eles pagarem nada. E eu, como sempre, me sentindo culpado, me sentindo obrigado a fazer aquilo que o outro queria. E aí, o que aconteceu com toda essa história? O psiquiatra falou aquela frase pra mim, eu só entendi essa frase hoje. E eu fiquei todo esse tempo sofrendo, e não foi pouco, pela dor das pessoas. E o que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui ajudar nenhuma delas e eu só perdi tempo e só causei um sofrimento desnecessário pra mim e pra minha família toda. Porque enquanto eu tava sofrendo ali, a Dani tava sozinha, porque eu tava na minha cabeça, eu não conseguia nem entender o que tava acontecendo. Conflito gigantesco, sempre querendo parar esse projeto com superdotação, sempre tendo vontade de largar tudo pro alto e sumir do mapa, digamos assim. Porque era muita pressão. E a pressão vinha justamente dessa minha fraqueza de caráter, dessa minha lacuna de caráter, dessa minha lacuna de coragem, de dizer, não, eu não vou te ajudar, você não precisa da minha ajuda, você precisa ser responsável pela tua vida, não, eu não vou te dar de graça, você vai ter que pagar, se você não quer pagar, tchau. Eu não conseguia fazer isso, não quero mais ficar contigo, não quero mais ficar com essa relação de trabalho, não quero mais ser teu amigo, não quero mais ser teu sócio, não dá mais pra mim. Tudo isso por conta dessa fraqueza de não ter essa coragem de dizer, não, eu não quero mais você perto de mim. Então hoje eu cheguei à conclusão de que isso tudo que eu chamava de empatia era simplesmente uma fraqueza. Era simplesmente uma fraqueza de caráter. Era simplesmente um medo. Eu era medroso e eu achava que eu era empático, né? Eu era super medroso e eu achava que eu estava sendo caridoso. Nessa situação desse menino aí, da venda do brigadeiro, o que você acha que seria melhor para esse cara, né? Se eu falasse para ele o que eu falei, olha só, você tá me manipulando como se fosse uma criança. Você tá com uma postura infantil, tentando fazer com que eu sinta culpa por não te ajudar, não vou te ajudar e você não vai conseguir mais falar comigo por causa disso. Por
por causa dessa tua postura infantil, você acha que é melhor isso ou você acha que seria melhor eu ter dado os R$1.200 que ele precisava? Eu teria resolvido o problema micro dele, que é aquelas contas de luz que ele tinha que pagar, mas eu não teria resolvido o problema gigantesco de caráter que ele tem, que é não assumir o risco da vida dele, do negócio dele, assumir os riscos que ele tinha. Ele estava simplesmente com medo que iam cortar a luz e por isso que ele estava me manipulando para que eu pagasse a conta de luz para ele. E você vai encontrar pessoas assim nos mais diversos lugares, nos mais diversos nichos, nas mais diversas classes sociais, em mais diversos tipos de relações. Você vai encontrar pessoas que estão dispostas a te manipular e distorcer as coisas para conseguir uma pequena vantagenzinha, para conseguir resolver um probleminha delas bem pequenininho. Você vai encontrar essas pessoas em todo lugar. Enquanto você não entender isso que eu estou trazendo aqui, você vai sofrer à toa e você não vai ajudar absolutamente ninguém. Você não vai ajudar ninguém porque empatia não é fraqueza, empatia não é medo. Mas aí chegou o dia do insight, né? Eu tava escrevendo num caderno semelhante a esses aqui que eu escrevo, e aí eu tava pensando, e eu tava colocando essa ideia na cabeça de que a dor do outro, ela não é minha, né? Que eu não posso sentir a dor do outro. Não é nem que eu não posso no sentido de eu não devo. Eu não devo sentir a dor do outro porque ela é dele e se eu sinto a dor do outro, eu atrapalho ele de lidar com essa dor. Então, Freud já falava isso, né, com os casos das mães superprotetoras que superprotegem os filhos e não deixam e não permitem com isso com que eles amadureçam. Eu atendi, por exemplo, um caso de um menino muito inteligente com QI acima de 145 e a mãe dele não deixava ele assumir riscos, não deixava ele sofrer. A mãe dele não queria que ele sofresse. E eu tive que começar a atender a mãe para tentar salvar o menino e não consegui salvar nenhum dos dois. Por quê? Porque a mãe estava engolfando toda a questão psicológica do sofrimento do menino, porque o pai tinha sido um pai violento e tudo mais. Então isso acontece muito frequentemente, né? O pai ou alguma pessoa da família é super violento e o outro cônjuge tenta balancear essa agressão, super protegendo a criança. E aí você tem uma situação que é pior do que uma criança com um pai super protegendo ela ou uma criança com um pai sendo agressivo com ela. Você tem uma criança em que uma pessoa era super agressiva com ela e a outra era super permissiva e tirava toda a possibilidade dela de lidar com todo aquele outro problema lá que essa outra pessoa estava passando, que essa outra pessoa estava infligindo nela. Então essa receita desastrosa para você ter uma pessoa que nunca vai conseguir se posicionar. Uma pessoa, por exemplo, que o pai era super rígido, super crítico e a mãe fazia todas as vontades dessa pessoa e não deixava ela se frustrar em modo nenhum. E não ensinava ela a se posicionar. Então qual que seria a situação mais correta, né? Você pegar uma criança e ensinar ela como ela se defender, ensinar ela como perceber os gatilhos de quando uma pessoa está manipulando ela. A gente tem uma das aulas lá da Academia da Vinci que tem duas horas e pouco que é só sobre isso. Porque eu percebi que a maioria das pessoas criativas e profundas e muito inteligentes, elas têm em comum, às vezes, não são todas, mas muitas delas têm em comum esse ponto de não saber se defender e impor limites. E aquela aula foi uma aula que transformou muitas vidas ali dentro por conta disso, porque eu passei por isso também. Então esse papelzinho que eu escrevi foi antes de acontecer essa historinha aí do brigadeiro. E esse papel dizia o seguinte: eu não devo sentir a dor do outro, eu não posso sentir a dor do outro, porque a dor dele, disfarçada de minha dor, ela é uma dor falsa. Então se eu tô tentando salvar o outro por uma dor que eu coloco nele, ou seja, eu projeto a minha dor nele e tento salvar ele dessa dor, isso na verdade é um ato de egoísmo, porque eu não tô querendo ajudá-lo. Eu nem sei o que é bom pra ele e o que não é. Então vem da minha cegueira de achar que aquilo ali, se resolvido, vai ser bom para o outro. Dar os R$1.200 pro menino ali, tinha resolvido a dor dele. Isso é uma cegueira, porque basta você olhar pra essa situação com o mínimo de maturidade emocional que você vai perceber que seria muito melhor se essa pessoa olhasse para essa situação e pensasse: cara, mas não faz sentido, eu vou ganhar esse dinheiro daqui uma semana, eu tenho autonomia para isso. Gerar autonomia no indivíduo ou gerar dependência nele, é mais ou menos disso que se trata. Esse texto que eu escrevi dizia isso, que se eu for tentar salvar o outro por aquilo que eu projeto nele, que é uma dor, eu tô tentando salvar só a mim mesmo. Eu tô tentando só minimizar a dor que eu tô sentindo, que eu tô projetando nele, a dor que eu acho que ele tá sentindo. Eu não tô resolvendo o problema dele, eu tô resolvendo o meu problema. Então, na maioria das vezes, por isso que eu falei no início desse vídeo, que na maioria das vezes, quando você acha que você tá sendo empático, você tá sendo, na verdade, um baita de um egoísta. É por isso que você vê muita gente dessa cultura woke, por exemplo,
defendendo as causas de todo mundo, se colocando como um mártir da sociedade, e você, quando vai se relacionar com uma pessoa assim, você é manipulado, você é enganado, você é emocionalmente destruído, porque essa pessoa ela não entende o que está acontecendo com ela não tem discernimento, ela não tem essa clareza, e ela acha que ela vai conseguir retirar todo o sofrimento humano, ela acha que o mundo é um lugar onde, se todo mundo se preocupasse mais com o outro e fizesse as coisas que o outro precisa, ninguém sofreria. Na minha experiência pessoal, na maioria das vezes que eu encontrei pessoas assim e que eu me relacionei com elas, eu entrei num ambiente extremamente patológico, onde uma pessoa fazia de tudo para que os mínimos problemas emocionais que ela tinha seriam resolvidos por outra pessoa. A maioria das vezes que eu conversei com pessoas assim, foi isso que aconteceu. Eram pessoas que tinham a solução para o mundo inteiro, eram pessoas que tinham a solução para todos os problemas do mundo, mas que os pais, os avós, os amigos não conseguiam aturar, não conseguiam aguentar, não conseguiam conviver com aquela pessoa. Eram pessoas que eram, na cabeça delas, absolutamente injustiçadas por todo mundo. E justamente elas imaginam que todo mundo deveria vir, pensar nas suas dores, nos seus problemas e resolver. Então isso cria uma cultura de um sentimentalismo tóxico, né? Uma dependência emocional brutal. E todo esse papo que surgiu anos atrás de responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, não lembro nem qual era o termo, trazendo a ideia, né, de que você, quando se relaciona com alguém, é mais responsável pelas emoções dessa pessoa do que ela própria. Claro que em algum grau você tem responsabilidade pelo que os outros passam, afinal de contas você pode chegar numa pessoa e bater nela e ela vai sentir dor. Mas aí você pode pensar também, né, Gia? Como é que a gente vai ajudar essas pessoas então? Essa pessoa aí que quer que você resolva os problemas dela, essa pessoa que te fere, né, como se fosse um porco-espinho. E quando você vai abraçar ele, você se fere, né? Mas você, na verdade, só tá querendo aquecer o bichinho ali e manter ele bem. Como lidar com essas pessoas, né? A resposta é, não sei. Talvez você também não sabe. E talvez isso seja um tema de pesquisa para você, talvez isso seja um tema de pesquisa pra gente. Mas o fato é, como que você não ajuda essa pessoa? Você não ajuda essa pessoa dessa forma. Tentando abraçar um porco-espinho, você não vai conseguir ajudar ele. Você não vai conseguir resolver o problema desse vendedor de brigadeiro se você pagar as contas de luz dele. Você não vai resolver o problema do teu namorado se você fizer a agenda dele, pagar as contas dele e cuidar do cartão de crédito dele. Assim como você também não vai resolver o problema da tua namorada se você tiver que provar a todo instante que você estava no trabalho, mandando foto de você com teu patrão, ou do dia e da data do jornal, para que ela acredite que você estava realmente no trabalho. Dessa forma você não vai ajudar essa pessoa, dessa forma você só vai perpetuar aquela coisa que está ali nela, que está incomodando, que está trazendo todo esse sofrimento para ela e para você, uma coisa permanente e eterna. Você não vai ajudar ninguém, você só vai se destruir, não vai desenvolver um caráter, não vai desenvolver uma forma de lidar com pessoas tóxicas e abusivas para você. E essas mesmas pessoas que são tóxicas e abusivas não vão melhorar nunca, não vão melhorar desse jeito. Então, como ajudar essas pessoas? Sinceramente, eu não sei. A gente tem que olhar caso por caso e entender ele e mapear uma estratégia para cada caso. Mas é um problema muito difícil quando a pessoa não percebe o que ela está fazendo. Então a primeira coisa seria fazer essa pessoa perceber. Só que às vezes é impossível. A gente sabe o que a gente não deve fazer, né? A gente não deve resolver os problemas da pessoa por ela, porque senão ela nunca vai adquirir a responsabilidade perante os problemas. Ela nunca vai adquirir autonomia. Então é muito diferente, né? Você ter compaixão e você ter empatia, porque a compaixão é uma coisa que você permanece com o afeto pelo outro, mas respeita o espaço dele, respeita a autonomia dele. Por outro lado, esse sentimento esquisito aí que a gente está descrevendo nesse vídeo, que a gente chama de empatia, é na verdade uma codependência patológica e que permanentemente deixa as duas pessoas mais doentes ainda. Então a pergunta que você deve fazer é: como ajudar essa pessoa? Eu respondo: não sei. Mas será que você é que tem que ajudar essa pessoa? Ou será que é ela que tem que fazer alguma coisa por ela? E o que você pode fazer? Você pode dar sinais, você pode dar pistas, né? Você pode tentar fazer com que essa pessoa acorde. Como eu falei pra esse fulano, eu disse: cara, você tá me manipulando como se você fosse uma criança. O que é isso? Você tem 25 anos. Isso não é postura de um empreendedor, de um pai, de um homem, sabe? E como é que eu vou conseguir te ajudar desse jeito? Talvez ele acorde? Talvez não, mas não é um problema meu. A minha parte eu tentei fazer. E no ponto em que essa relação me machuca,
no ponto em que essa relação é patológica para mim, eu devo me afastar. Por quê? Porque se eu estiver bem, eu ajudo muita gente. Se eu estiver mal, eu não consigo ajudar nenhuma pessoa, nem a mim mesmo. Então não esconda a sua covardia, não esconda o seu medo, não esconda a sua falta de caráter desenvolvido atrás dessa falsa empatia, dessa falsa simpatia pelos outros. Você nunca vai sofrer a dor do outro. Se você conseguisse sofrer essa dor do outro, ia ser ruim para você e para ele. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Se você conseguisse, isso ia ser inútil para você e para ele, mas isso é impossível e todo mundo sabe que isso não pode ser feito. Então tenha compaixão porque a compaixão preserva o senso de identidade do outro, preserva o senso de autonomia do outro, preserva o senso de responsabilidade do outro também. Não tente mais sentir como se você pudesse ser o outro. Eu vivi muito tempo da minha relação de pai com o Miguel sentindo uma tristeza nos momentos mais felizes dele. Olha só que loucura, justamente por isso. Eu olhava pra ele e pensava, caramba, como que eu sofri quando era criança, que eu não sabia o que estava acontecendo, o Miguel não vai passar por isso. E aí um momento de felicidade dele, um momento alegre, onde ele estava brincando, feliz, virava um momento triste pra mim, virava uma coisa triste pra mim, porque eu estava me projetando na felicidade dele, imaginando que ele pudesse viver o contrário daquilo que ele estava vivendo, que era o que eu projetava que eu tivesse vivido na infância, né? Porque eu fui uma criança muito isolada, eu fui uma criança que não falava com ninguém, eu era uma criança que fazia xixi na calça para não solicitar para a professora para ir pro banheiro, era uma criança introspectiva, tímida, retraída. Tudo isso aconteceu depois de eu entrar na escola. Minha mãe relata que eu me enturmava muito fácil. Mas depois dos 5 anos, que foi quando eu entrei na escola, eu me tornei uma criança absolutamente temerosa e traumatizada. Eu olhava pro Miguel numa cena feliz, né, de ele feliz da vida ali, uma cena onde eu tava próximo afetivamente dele, e eu lembrava de cenas onde eu tava emocionalmente longe do meu pai, que eu tive muitas questões com meu pai. Hoje em dia a gente se dá super bem, mas eu tive muitas questões com ele principalmente durante a adolescência, momentos onde eu precisava bastante desse lugar. E olha só que loucura, eu projetava meu filho na adolescência, eu entendia que eu não iria permanecer longe dele na adolescência, né? Eu pensava assim, eu não vou ficar longe dele quando ele precisar, quando ele for adolescente, quando ele se revoltar contra mim, eu não vou me revoltar contra ele, eu vou entender que ele é uma criança, eu vou entender que ele é um adolescente e tudo mais. E aí eu me projetava nele, projetava todo o futuro e me colocava na situação dele no futuro. Não sei se você vai entender esse raciocínio porque é bem complexo. E aí ficava mal. Ou seja, é uma coisa muito, muito esquisita, né? Em vez de eu pensar, olha, eu vou fazer isso com ele, isso vai ser muito bom pra ele, curtir aquela felicidade dele, essa falsa empatia que eu sinto, que é essa coisa esquisita, esse labirinto emocional da empatia, vamos chamar assim, me fazia projetar um cenário onde eu era substituído por ele, né? O meu eu criança era substituído por ele, e aí aquela cena feliz se tornava uma cena triste. Então é isso, não sofra pela dor do outro, não sofra pela dor do outro, e inclusive você pode estender isso a você próprio. Você pode pensar o seguinte, o teu passado, você fica lembrando dele sofrendo, e você fica sofrendo pelo teu eu do futuro, só que você tá tirando a possibilidade do teu eu do futuro de lidar com a situação pela qual você tá sofrendo agora. E quando você sofre pelo teu eu do passado, você tá tirando também a autonomia daquela pessoa que existiu. Você tá presumindo que aquela pessoa que existiu é uma pessoa passiva, é uma vítima, né? É uma pessoa que não tinha autonomia, que não tinha condições de lidar, quando na verdade provavelmente você tinha. Então é um jeito de você se treinar. Agora você tá aqui e você é essa pessoa vitimista, passiva, tá nesse estado que eu tô dizendo. Se você tentar viver a dor que você tem agora e a dor que você tem e nada mais, você vai conseguir ajudar a tua esposa, você vai conseguir ajudar o teu namorado, você vai conseguir ajudar a tua mãe, você vai conseguir ajudar seja lá que pessoa for, porque você vai entender que você precisa ser compassivo a essa dor, mas que você não precisa sentir ela na tua carne, sentir ela no teu coração. Você não precisa disso, porque se você sentir isso, você não vai estar ajudando essa pessoa. Se eu sentir pena do meu filho possivelmente passar por uma situação de não ter um pai por perto quando ele precisar lá no futuro, como eu em alguns momentos tive, eu vou estar estragando aquele momento que eu tô tendo com ele. Então você não vai ajudar, você só vai piorar as coisas para você e para o outro. Então comece a se treinar, comece a fazer esse treino.
tô sentindo uma dor emocional. Ela é minha ou ela é do outro? Ela é minha, mas ela é do agora? Ela é do Gia que tá vivendo agora? Ou ela é do Gia que vai viver lá no futuro? Do Gia que vai viver daqui a um ano, que vai ter condições de lidar com esse problema? Então, se ele vai ter condições de lidar com esse problema, se esse problema não é meu, então por que eu tô sofrendo com ele? Se é o Gia lá do passado que tem que lidar com esse problema. Por que eu tô sofrendo com o problema lá do Gia do passado, de quando ele tinha 15 anos? Por que eu tô sofrendo ainda com o Gia lá de 19 anos, de 17 anos, que entrava nas clínicas de estética, né? E as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse um monstro, porque eu era cheio de acne e sorria e o meu rosto sangrava todo. Quando eu comecei a entender esse conceito que eu tô trazendo pra vocês, desse isolamento, dessa falsa empatia, quando eu saí desse labirinto da empatia falsa, eu comecei a fazer as pazes até com essas memórias. Essas memórias do passado que eu tinha, que eram dolorosas, começaram a se tornar uma história que eu posso contar e que eu posso me firmar em cima dessa história, mas que essas emoções que eu vivi lá atrás não voltam mais como emoções, voltam como história, voltam como narrativa, voltam como elementos que eu consigo abstrair sobre eles e não sentir reviver aquilo de novo. Então essa aqui é uma ferramenta poderosíssima, é um insight poderosíssimo. Eu não sei se metade das pessoas que está assistindo esse vídeo vai entender esse vídeo. Então eu te peço que, se você não entendeu, assista de novo, porque tem um conhecimento aqui que é extremamente valioso, que eu tô te passando aqui, e basta você ter paciência que você vai entender ele. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, conhece lá a nossa Academia da Vinci, se você quiser. Tem um link aqui embaixo na descrição em algum lugar. E manda esse vídeo para alguém que você acha que é uma dessas pessoas que tá presa nesse labirinto emocional aí, dessa falsa empatia. E vamos cuidar da nossa própria dor, porque assim a gente consegue amenizar e muito melhor o sofrimento e a dor dos outros. E nunca se esqueça, não confunda a tua fraqueza de impor limites com essa falsa empatia.